Pessoal, bom dia, tudo bem? Tudo jóia, espero que tenham tido uma semana abençoada. Bem-vindos aí a mais uma aula do nosso querido IBC. Meu nome, para quem não me conhece, é Márcio Kurilov. Hoje eu estou num ambiente um pouco diferente, né? Longe do meu habitat natural, mas para mim é um privilégio, uma alegria muito grande continuar com vocês aqui, esse curso que nós começamos há algumas semanas sobre a vida, a teologia, as cartas do apóstolo Paulo. Bom, antes de nós começarmos o conteúdo propriamente dito, eu gosto de sempre fazer uma revisão, até como uma certa forma de refrescar a memória de todos nós e também dar uma ideia de sequência, de continuidade para aquilo que nós vamos estudar, tá legal? Então, na primeira aula, o André trouxe uma breve introdução, falando dos motivos pelos quais nós julgamos importante estudar a vida e o conteúdo, a teologia do apóstolo Paulo, né? E também apresentando para vocês o livro do F.F. Bruce, que é o teólogo que escreveu esse material, né, que nós estamos utilizando como base aqui para todas essas aulas. Na aula seguinte, o Marcelo trouxe um pouco de informações a respeito do contexto político, social, histórico, no qual o apóstolo Paulo e o próprio Jesus Cristo estavam envolvidos, né? Na terceira aula, eu falei sobre dois pontos muito importantes, né, da vida do apóstolo Paulo, o fato dele ter sido natural de Tarso. Alguns teólogos questionam essa naturalidade, dizem que ele nasceu numa outra cidade e se mudou para lá muito pequeno, mas não é esse o caso. Aqui nós estamos considerando que ele realmente, se não nasceu, ele cresceu, passou grande parte da sua vida ali na cidade de Tarso, que era um grande polo intelectual daquela época, e o fato também de ele ser um cidadão romano. Na outra aula, o Ricardo ele falou um pouquinho sobre os aspectos, a tradição hebraica, a tradição judaica do apóstolo Paulo, como isso influenciou todo o zelo que ele tinha pela lei, né, toda a sua formação e o que levou, inclusive, a ele a perseguir os cristãos no início do cristianismo, no início do caminho. Na outra aula, o André voltou falando um pouquinho sobre Saulo, o perseguidor dos cristãos, que nós vemos ali até escrito em Atos 9. E na aula passada, o Marcelo esteve conosco falando sobre o processo de conversão de Saulo, posteriormente viria a ser conhecido como Paulo. Nós estudamos isso em algumas aulas passadas, né? Saulo era o nome hebraico, enquanto Paulo era o nome romano, né? E como se deu esse processo de conversão, desde o chamado até o arrependimento, o processo de transformação, santificação, até que ele se tornasse, então, o apóstolo Paulo que nós conhecemos. Preparando o material dessa aula, eu estava navegando pela internet e me deparei com esse artigo de 2003, escrito pela Super Interessante. Olha só o título desse artigo: Paulo, o homem que inventou Cristo. Ele era, na verdade, uma afirmação, um ponto de interrogação é por minha conta, tá? Para realmente botar um ponto de dúvida, né, se realmente o que está retratado ali nesse artigo é verídico ou não. Lá eles colocam aparentemente dois pontos de vista, né? Um de teólogos que realmente reconhecem a importância de Paulo para o cristianismo, né? Mas eles colocam também esses outros contra-argumentos, né? Falando sobre pessoas que acreditam que na verdade Paulo fez um desfavor, foi um desfavor para o cristianismo. Deixa eu ler com vocês aqui o texto. Para uma corrente de historiadores e teólogos, ele deturpou os ensinamentos de Cristo, a ponto de a mensagem cristã que sobreviveu ao longo dos séculos ter origem não em Cristo, mas em Paulo. Esses pensadores julgam ser mais correto dizer que o que existe hoje é um paulinismo, não um cristianismo. As cartas de São Paulo são como uma fraude no ensinamento de Cristo. São comentários pessoais à parte da experiência pessoal de Cristo, afirmou o líder pacifista indiano Mahatma Gandhi em 1928. Quais são os argumentos, né? O que eles levam em conta para defender esse ponto de que Paulo, ele, na verdade, ele distorceu a mensagem de Jesus Cristo?
As principais críticas da corrente antipaulina concentram-se em pontos polêmicos das cartas do apóstolo. Nelas, entre outras coisas, Paulo defende a obediência dos cristãos ao opressivo Império Romano, bem como o pagamento de impostos, faz apologia da escravidão, legitima a submissão feminina e esboça uma doutrina da salvação distinta daquela que, segundo teólogos antipaulinos, teria sido defendida por Jesus. A mentira que foi Paulo tem durado tanto tempo à base da violência. Sua conversão foi uma farsa, afirma Fernando Travy, fundador e líder da Igreja Essênia Brasileira. Lembrando que os essênios eram um grupo de judeus que também ali conviviam com os fariseus, os saduceus, era uma outra frente, uma outra linha de pensamento da religião judaica. Esse grupo, então, denominado de essênios brasileiros, mas não somente eles, vários outros religiosos de outras frentes, como nós vimos ali, o próprio Mahatma Gandhi, outros teólogos liberais, também defendem que Paulo lhe desenvolveu uma doutrina própria e que não tem base e que contradiz o que de fato Jesus Cristo ensinou. Será que foi realmente isso que aconteceu? Paulo lhe distorceu a mensagem do Evangelho para que ela se tornasse mais doce, mais palatável, né? Se moldasse aos padrões ali do Império Romano? Esse é o foco do nosso estudo de hoje, essa relação entre Paulo e o Jesus histórico. Por que Jesus histórico? Porque nós não temos evidências, na verdade, concretas, se Paulo, anteriormente, né, aos eventos registrados, relatados ali no livro de Atos, né, da sua conversão, se ele tinha ouvido falar a respeito de Jesus Cristo, né, se ele tinha se encontrado com Jesus Cristo pessoalmente ou alguma outra ocasião. Por isso que nós colocamos aqui é o Jesus o qual Paulo não conheceu, é o Jesus durante o seu ministério ali nos 3 anos na Galileia, em Jerusalém. Esse termo Jesus histórico, ele é relativamente novo, ele foi cunhado pelos um dos pais aqui da teologia chamada teologia liberal, né? Hermann Heimarus, não sei se é essa a pronúncia correta, vocês me perdoem se estiver errado, mas eles defendiam que Jesus ele foi simplesmente um pregador ali na Galileia, cujo ensinamento moral ele se misturou com a política, a escatologia, e que morreu desiludido, lutando por uma causa que ele não conseguiu alcançar, tendo procurado em vão estabelecer o reino de Deus na terra. E que, de alguma forma, o seu corpo sumiu depois da sua morte, e os seus discípulos então começaram a inventar essa história sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Eu coloco até aqui uma tese de mestrado que eu utilizei para pegar esses dados, essas definições, coloco aqui caso vocês tenham interesse em se aprofundar nesse assunto. E como forma de complementar esses fatos sobre a veracidade da ressurreição de Cristo, tive o privilégio de ministrar 2 aulas em abril, nas semanas seguintes à Páscoa, sobre esse tema em específico. Nós não teremos tempo aqui de me aprofundar, né? Quais são os argumentos que nós utilizamos para refutar essa doutrina liberal de que a morte de Jesus ela é válida, mas que a ressurreição de Jesus, na verdade, ela foi algo que foi inventado pelos apóstolos, pelos discípulos de Jesus. Então, se você tiver um pouquinho mais de curiosidade, um pouquinho mais de tempo, recomendo fortemente, deixo aqui os links no canal da igreja para que você possa assistir essas 2 aulas que falam sobre os fatos sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Mas o ponto que eu queria ver com vocês aqui, que apesar de Paulo ele não ter sido um seguidor de Jesus Cristo durante o seu ministério aqui na Terra, durante esses 3 anos, Paulo ele representa a principal fonte literária, né, autoridade literária mais antiga com respeito a esse Jesus histórico. Se vocês se lembrarem das aulas que nós tivemos alguns anos anteriores de panorama sobre o Novo Testamento, vocês vão se lembrar que a ordem na qual os livros estão ali organizados, ela não representa a ordem cronológica, ou seja, o primeiro livro do Novo Testamento não foi Mateus, mas sim algumas cartas do apóstolo Paulo.
compartilho com vocês aqui na tela alguns dados. Essas datas, elas não podem ser cravadas, escritas na pedra, né? Existe muita dúvida ainda, muito questionamento, né? Não existe consenso, na verdade, sobre essas datas, mas só para vocês terem uma ideia, o primeiro livro do Novo Testamento, na verdade, a grande maioria dos teólogos, eles acreditam que tenha sido Gálatas, no ano 50 depois de Cristo, durante a primeira viagem missionária de Paulo. Alguns defendem que foram na primeira viagem e outros defendem que foi na segunda viagem após o primeiro concílio de Jerusalém, registrado ali em Atos 15. Né? Mas Gálatas teria sido então o primeiro livro, em seguida os outros, as cartas de 1ª e 2ª Tessalonicenses seriam escritas em seguida. Depois as cartas de 1ª e 2ª Coríntios, na verdade são a 2ª e a 3ª, né? Porque a primeira Paulo menciona ali no livro de Coríntios e nós temos mais acesso a esse material, né? Depois a carta aos Romanos e 10 anos depois da escrita dessas cartas, né, da primeira carta então de Gálatas, surgiria então o Evangelho de Marcos, aproximadamente no ano 60 depois de Cristo. E, consequentemente, as demais cartas de Paulo, a Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Ou seja, os primeiros relatos sobre Jesus Cristo, sobre seu ministério aqui na Terra, não foram feitos pelos apóstolos e também que foram discípulos, né, que presenciaram, que foram testemunhas oculares da ressurreição, mas sim pelo próprio apóstolo Paulo. Então, daqui até o final da aula, irmãos, nós vamos levar ao pé da letra esse nome de escola bíblica, né? Nós vamos passar aqui grande maioria do tempo estudando os versículos, os textos bíblicos, tentando relacionar os ensinos de Cristo com os ensinos de Paulo, até como forma de contra-argumentar aquilo que nós vimos no início da aula, de que Paulo foi quem distorceu o cristianismo, ele pregou, na verdade, algo que não era puro, não era genuíno, era algo distorcido, era customizado, vamos dizer assim. Então, nós passaremos daqui até o final da aula estudando esses textos para ver se é realmente isso que acontece. Tá legal? Então, eu começo falando com vocês aqui sobre as alusões históricas nas cartas paulinas. Primeiro ponto, irmãos. Paulo reconhece que Cristo foi um descendente de Abraão. Leiam comigo Gálatas 3,16, e eu utilizo aqui nesses primeiros slides a versão Almeida Corrigida e Fiel. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Segundo ponto, Paulo também reconhece que Jesus Cristo é descendente do rei Davi. Leiam comigo Romanos 1:3, também na versão Almeida Corrigida e Fiel, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Terceiro ponto, Paulo também reconhece que Jesus Cristo foi nascido sob a lei, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, conforme Gálatas 4, versículo 4. Outra alusão histórica, Paulo também tinha ciência de que Jesus Cristo havia sido traído. Leiam comigo o texto de 1 Coríntios 11, 23 e 25. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Nós voltaremos a falar sobre esse texto um pouquinho mais para frente, falando sobre a instituição da ceia, como isso também, como esse texto descrito aqui em 1 Coríntios, ele equivale também aos escritos ali de Lucas. Paulo também sabia que Jesus foi crucificado. Leiam comigo o texto de Gálatas 3:1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos quem Jesus Cristo?
perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Paulo também sabia que, apesar de Jesus Cristo ter sido crucificado pelos romanos, na verdade a responsabilidade da morte recaía sobre os judeus, não sobre os romanos. Leiam comigo o texto de 1 Tessalonicenses 2,15, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido. Paulo também sabia sobre o sepultamento de Jesus e a consequente ressurreição de Cristo. Leiam comigo o texto de 1 Coríntios 15, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Foi visto por Cefas, no caso Pedro, e depois pelos 12, depois visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Nós tivemos também a oportunidade nessas duas aulas que eu ministrei, que eu comentei com vocês sobre os fatos, sobre a veracidade da ressurreição, nós fizemos um estudo aprofundado sobre esse texto aqui. Mas o ponto aqui é que Paulo sabia que Jesus Cristo tinha aparecido a Pedro, a João, as mulheres, principalmente encabeçadas ali por Maria Madalena, e para um grupo de 500 pessoas, sendo que muitas daquelas testemunhas oculares ainda viviam e que estavam acessíveis ali para serem questionadas caso preciso. O ponto aqui é que Paulo falando, se vocês têm alguma dúvida de que Jesus de fato ressuscitou e apareceu, vai lá e pergunte para uma dessas pessoas que ainda vivem. Então, Paulo tinha a ciência de todos esses fatos a respeito de Jesus Cristo. Importante dizer também que Paulo conheceu pessoalmente Tiago, João e Pedro. Não só conheceu pessoalmente, mas também como reconheceu a autoridade apostólica dos três, chamando-os de colunas da igreja, pelo fato deles terem caminhado com Jesus Cristo, serem os primeiros ali a receberem o Espírito Santo no dia de Pentecostes e começarem então o trabalho de formação da igreja primitiva sob a orientação do Espírito Santo. Leiam comigo aqui o texto de Gálatas 2:9. Conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas da igreja, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Ou seja, que eles pregassem o evangelho aos gentios, que eram os povos não judeus, enquanto os demais apóstolos estavam ali focados na evangelização do povo judeu. Paulo não só conheceu a Pedro, como também conheceu a esposa de Pedro. Leiam comigo aqui 1 Coríntios 9, 5. Nós não temos direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. E isso está em perfeita consonância com os relatos ali de João Marcos, quando Jesus ele cura a sogra de Pedro. Além de todos esses fatos que foram citados, eu queria também mencionar aqui alguns trechos referentes ao ensino de Paulo que estão em perfeita concordância com as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Leiam comigo, por exemplo, Mateus 11, 29, que diz: Palavras de Cristo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que Paulo diz ali em 2 Coríntios 10, versículo 1? Além disto, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Ou seja, Paulo tinha conhecimento dos ensinos de Jesus Cristo. Outro ponto de concordância. Leiam comigo, por exemplo, palavras de Cristo registradas em Lucas 23. E diziam a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Palavras de Paulo registradas ali em Romanos 15, 1. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não nos agradar a nós mesmos. Outro ponto de concordância entre os ensinos de Cristo e do apóstolo Paulo. Palavras de Cristo registradas ali em Lucas 22, a partir do versículo 27. Pois qual é maior, quem está à mesa ou a quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve.
ler comigo agora as palavras de Paulo na carta aos Filipenses. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Estes são os pontos que nós não vemos nas cartas paulinas sobre Jesus Cristo. Os ensinos por parábolas, no entanto, isso não significa de que Paulo não tinha conhecimento dos ensinamentos. Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso adiante, né? As curas de doentes e as realizações de sinais. No entanto, Paulo, em 1 Coríntios, na relação de dons espirituais, fala sobre os dons de sinais, sobre os dons de maravilhas, né? Os dons de cura. Nós tivemos o privilégio de estudar quase um ano a respeito dos dons espirituais. Nós não lemos também sobre o batismo e a tentação de Jesus. Não lemos sobre o ministério de Jesus na Galileia. Não encontramos nada que fale a respeito da transfiguração em Cesareia de Filipe. Não vemos nada a respeito da última viagem de Jesus Cristo para Jerusalém, nem os eventos que levaram à crucificação. Apesar de Paulo ter ciência da crucificação de Cristo, não vemos nada descrito sobre os eventos que levaram Jesus Cristo a essa crucificação. Quais foram os motivos por trás desse ato tão violento contra Jesus Cristo? Mas esses fatos aqui citados, nada afetam a mensagem, o cerne da mensagem principal do apóstolo Paulo nas suas cartas, que é o conteúdo do Evangelho e a justificação e a santificação e outros pontos que nós veremos adiante. Queria ler com vocês, então, o trecho do autor desse livro que nós estamos utilizando como base. Quando conclui essa primeira parte sobre as alusões históricas de Cristo nas cartas de Paulo. Em resumo, o que Paulo tem a dizer sobre a vida e o ensino de Jesus histórico concorda naquilo que traz com o esboço preservado em outras passagens do Novo Testamento, particularmente nos 4 evangelhos. Paulo se empenha em insistir que o evangelho que prega repousa sobre a mesma base de fatos dos outros apóstolos, de acordo com 1 Coríntios 15:11. Afirmação notável, ainda mais por não ter sido companheiro nem de Jesus aqui na terra, nem dos apóstolos originais, sua independência dos quais ele estabelece com determinação. Para complementar isso que nós acabamos de ler, eu sugiro que vocês leiam depois com calma, de forma bem detalhada, o capítulo 9 do livro de Atos, focando não na conversão de Paulo, mas na pós-conversão de Paulo. Porque o que é natural de um recém-convertido é de que ele se aproxime das pessoas que levaram a mensagem até ele e queira aprender mais, né? De estar próximo daquelas pessoas ali para extrair o máximo de informação, o máximo de conteúdo possível a respeito de Jesus. Mas o que nós vemos ali em Atos, que devido ao histórico de perseguição à igreja, todos os demais discípulos de Cristo e os apóstolos, eles rejeitaram a Paulo, né? Eles tinham um medo tão grande, eles acharam que a conversão de Paulo era uma farsa, né? E tanto que Paulo queria estar com eles ali em Jerusalém, e isso não foi possível. Eles só tiveram paz quando eles devolveram Paulo à cidade de Tarso, né, que nós estudamos, que era a origem dele, que nós vimos algumas aulas anteriores. Ou seja, não é possível que Paulo tenha aprendido, simplesmente replicado o que ele havia aprendido dos apóstolos, dos discípulos, porque eles não deram essa abertura. Todos eles tinham muito medo de Paulo e ele ficou por anos recluso ali em Tarso, até que Barnabé fosse lá então resgatá-lo. Ou seja, o evangelho que ele tinha aprendido foi de fato veio de Jesus Cristo, né? Como ele deixa muito claro ali no livro de Gálatas, né? E apesar desse evangelho estar em perfeita concordância, perfeita consonância
com o ensino dos demais apóstolos. Durante todo esse tempo que ele ficou então recluso em Tarso, foi quando o Espírito foi trabalhando no coração de Paulo, foi o capacitando, preparando para que ele então exercesse esse ministério com excelência, levando o evangelho puro, né? Um evangelho verdadeiro, um evangelho que estava, como comentei anteriormente, em perfeita consonância com os demais, porque era a mesma mensagem que eles estavam levando. Na verdade, a única mudança com relação à mensagem pregada por Cristo não era uma mudança de conteúdo, mas uma mudança de perspectiva, uma vez que durante o ministério de Cristo ele pregava que o reino de Deus estaria por vir, né? E no caso, na época em que Paulo começou a pregar, o reino de Deus já estava de fato iniciado com a vinda do Espírito Santo, né, para iniciar então esse processo de redenção de toda a humanidade. Essa é a única mudança. Vejam comigo aqui os textos que eu coloco lado a lado. Mensagem de Jesus Cristo, palavras de Cristo registradas ali em Marcos 1,15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E por outro lado, em Gálatas, Paulo diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Leiam comigo também esse texto de 2 Coríntios 5,5. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. De modo que, agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram as coisas novas. Quando nós lemos esse texto aqui de 2 Coríntios 5, 16, 17, principalmente nas versões mais antigas, né, como da Almeida, nós vimos lá que antes nós conhecíamos Jesus Cristo em carne e agora nós não o conhecemos assim. Isso acaba causando um pouco de confusão, porque isso no nosso português atual, né, o que viria a ser, no caso, conhecer a Cristo em carne, né, não faz muito sentido. Mas, na verdade, o que Paulo está falando aqui, quando ele diz que o conhecimento não segundo a carne, não segundo a visão humana, na verdade, é uma mudança de mente em relação à definição do Messias. Lembrando que Paulo era um fariseu, e os fariseus eram conhecidos, né, por serem os mais zelosos com relação ao seguimento da lei, né? E a lei ali em Deuteronômio 21, 23 era muito clara quando dizia que era maldito aquele que estava no madeiro. Então, por isso que eles tinham essa dificuldade de reconhecer Jesus Cristo como Messias, sendo que eles tinham essa visão de que aquele que morria numa cruz, no caso ele era maldito. E lembrando que eles tinham essa expectativa desse Messias político, líder bélico que viria para restaurar nos tempos de glórias do reino de Israel, né, de acordo com a época de Davi, de Salomão, né, e que viriam livrar o povo judeu de todo o domínio que eles vinham sofrendo no decorrer dos anos pelos assírios, pelos babilônicos, pelos persas, agora pelos romanos também. Então, o que houve aqui, na verdade, foi uma mudança de perspectiva. Paulo começou, então, a enxergar Jesus como o verdadeiro Messias. Na verdade, a concepção a respeito de Messias é que estava mudando. Na verdade, quando Paulo diz que conhecendo Cristo segundo a carne, seria, então, com essa visão mundana, com essa visão vigente na época a respeito de Messias, que ele, depois, com a sua conversão, passou a enxergar da maneira correta, né? Reconhecendo Jesus Cristo como o verdadeiro Messias, o verdadeiro Salvador. Pessoal, tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu coloco o meu e-mail à disposição no final dessa aula também. Vocês podem deixar suas dúvidas aqui nos comentários, que durante a semana também eu vou checando e vou respondendo a vocês também, tá legal? Só retomando, eu já comentei sobre esse texto anteriormente, né? E agora que
eu volto a reforçar, a instituição da ceia, conforme nós lemos ali em 1 Coríntios 23, 25, ela está em perfeita consonância com os relatos ali de Marcos. Leiam comigo aqui Marcos 14, 22 a 25. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, isto é meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: Isto é meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo do reino de Deus. A única mudança aqui nos escritos de Paulo é que ele substitui essa última frase até pela expressão até que ele venha. E como citei anteriormente, mesmo Paulo não citando em nenhum lugar sobre os ensinos de Cristo através de parábolas, isso não significa de que Paulo não tinha conhecimento a respeito desses ensinos. Dois dos principais pontos a respeito dos ensinos de Paulo. Primeiro, a salvação provida pela graça de Deus. E o segundo, a fé como forma de alcançar essa graça. Nós vemos nos ensinos de Jesus esse ponto sobre a salvação pela graça muito claro, muito evidente. Em qual parábola, por exemplo? Na parábola do filho pródigo, escrita ali em Lucas 15, 11 a 32, tão conhecida, tão estudada por nós. Naquele momento, o pai poderia simplesmente chegar para o filho: olha, agora que você voltou, você vai ter que trabalhar, você vai ter que dar o seu melhor para você poder ganhar a minha confiança novamente, né? Para que você possa voltar a morar comigo. É isso que acontece? Não, justamente o contrário, né? O pai o recebe de braços abertos, independente das suas atitudes anteriores, né? O pai o recebe de forma gratuita, sem que ele tivesse que fazer nada em troca para poder restaurar aquilo que ele havia perdido. Outra parábola em que nós podemos ver muito evidente, principalmente esse ponto, né, da fé como a única forma de alcançar essa graça, é a parábola dos trabalhadores na vinha. Por quê? Alguns trabalhadores começaram a trabalhar às 5 horas da manhã, outros perto do horário do almoço, outros no final da tarde, e todos eles tiveram o mesmo pagamento. Por quê? Porque a graça de Deus é distribuída de maneira igualitária a todos, né? Não existem frações, né? Aqueles trabalhadores começaram a questionar: poxa, mas eu trabalhei aqui por tantas horas e o meu companheiro aqui trabalhou somente 1 hora e eu vou ganhar a mesma coisa? Sim, porque foi o combinado, né? Todos receberam de forma igualitária. Então, da mesma forma, a fé é o único instrumento, né, para que nós possamos alcançar essa graça. E essa fé é só colocada em nosso coração através do chamado, da eleição de Deus. Outro ponto amplamente discutido nas cartas paulinas é a questão da lei. A lei, a obediência à lei, né, não como forma de obter um mérito, né, de obter algo, mas como uma forma de gratidão, de amor àquele que nos ofereceu algo que nós nunca poderíamos pagar, que é a salvação através de Jesus Cristo. E esses ensinos, eles estão em perfeita consonância, perfeita harmonia, né, perfeita sintonia com o discurso contra o legalismo feito por Jesus Cristo durante o Sermão do Monte. Esse texto é documentado ali no capítulo 5 de Mateus, especificamente dos versículos 17 e 48. Tudo bem, pessoal? Caso não tenha dúvidas, prossigo falando de outros pontos de convergência entre a mensagem de Jesus Cristo e a mensagem de Paulo. Vejam, por exemplo, texto de Paulo na carta aos Coríntios 7, 10 e 11. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Leia as palavras de Cristo registradas no livro de Marcos. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério.
A única diferença que nós vemos aqui entre os dois textos é a ordem, né? Paulo começa falando sobre a esposa separando do marido, não por uma questão de machismo, nada disso, mas provavelmente porque essa foi a ordem das perguntas feitas pelos coríntios. Lembrando que essa carta aos coríntios, ela nada mais é do que uma resposta a uma série de questionamentos que foram feitos pelos membros, né? Dúvidas que eles tinham a respeito da ética cristã, da moral cristã, da conduta cristã. Então, provavelmente, essa ordem se dá simplesmente porque era respeitando a ordem das perguntas que foram feitas. Essa é a única diferença. No entanto, o conteúdo, como vocês podem perceber, é exatamente o mesmo. Outro ponto de convergência, quando Cristo fala sobre o trabalhador sendo digno do seu salário. Leiam comigo os textos de Mateus. Não leve nem ouro, nem prata, nem cobre seus cintos. Não leve nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu salário. Texto de Lucas 10, versículo 7. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhe derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. O texto aqui de 1 Coríntios, por algum motivo, Paulo ele recusa uma oferta que é dada pela igreja. Nós não sabemos ao certo motivo pelo qual ele recusa essa oferta. Isso, de certa forma, causa uma certa frustração naquele povo, né? E eles levam esse questionamento a Paulo, né? E Paulo falando, mesmo assim, aquele dinheiro fazendo falta, né? Eles optaram por não aceitar. E olha só como ele termina esse texto. Se outros têm direito de serem sustentados por vocês, nós não temos ainda mais? Nós nunca usamos esse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam o Evangelho. Ou seja, fazendo referências às palavras de Cristo quando fala que o trabalhador é digno do seu sustento. Outro ponto bem próximo a esse que nós lemos também em Lucas, a partir do versículo 8, quando Cristo ele dá uma instrução aos 70, já provavelmente dando sinais de que o evangelho ele não ficaria restrito aos judeus, né, e ao grupo dos 12 discípulos que estavam ali com ele, né. E olha só o que Cristo diz, que quando entrarem numa cidade, quando forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês, né. E Paulo ele traz também novamente essas palavras, né, quando escrevendo sua carta aos Coríntios. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Lembro também do texto de Atos, a experiência quando Pedro ele tem um sonho e ele se vê comendo alimentos que não faziam parte da dieta judaica, ligados à purificação, algo que é tão importante ali ao povo judeu. Então, isso mostra que todos esses textos também, novamente, eles estão em perfeita harmonia, perfeita consonância, mostrando que é o mesmo ensinamento em todos os diferentes pontos ali do Novo Testamento. Não sei se vocês se lembram no início desse estudo, quando eu apresentei para vocês o artigo da Super Interessante, em que falava que o paulinismo defendia o Império Romano opressor, enquanto o cristianismo jamais defendeu isso. Será que é isso mesmo? Será que nós podemos interpretar dessa forma? Leiam comigo as palavras de Jesus Cristo, em Marcos 12, 17. Então Jesus lhes disse, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Só lembrando o contexto no qual essas palavras foram proferidas, Jesus ele foi colocado no que nós chamamos hoje informalmente de sinuca de bico, né? Porque os fariseus eles foram questionar a Cristo sobre os impostos, se era certo que um judeu pagasse o imposto ou não, né? Isso claramente era uma pegadinha, de uma certa forma, para pegar Jesus
e colocá-lo contra os judeus ou contra o próprio Império Romano. Se Jesus Cristo falasse que não era lícito que fossem pagos impostos, ele claramente seria colocado contra o Império Romano, né? E seria preso por isso. Por outro lado, se ele dissesse que era lícito, ele claramente ficaria contra os judeus que estavam ali sofrendo daquela opressão. Então, Jesus, de forma muito sábia, responde: uma coisa, outra coisa, outra coisa. Deem a César o que é de César, sejam fiéis, né? Honrem com seus impostos, né? Honrem com seus compromissos, honrem com seus tributos e honrem também a Deus, né? Deem o que dê a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. E isso é exatamente o que Paulo está falando aqui na carta aos Romanos, a partir do capítulo 13, versículos 5 a 7. É necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Um texto ele não contradiz o outro, mas na verdade ele expõe exatamente o mesmo ponto. E como nós vimos em algumas aulas anteriores, o reino de Deus ele deve estar em todas as esferas da sua vida, ou seja, na sua vida civil, na sua vida profissional, na sua vida artística. A submissão ela deve acontecer em todos os aspectos, em todas as esferas da sua vida. Esse é o ponto sendo descrito aqui nesses dois textos. E Paulo ainda prossegue, ele vai mais longe, dizendo que por mais difícil que seja essa submissão, muitas vezes a um governo opressor, maldoso, né? Tudo isso é temporário, né? Nada se compara à glória que está por vir. Leia comigo aqui o texto de Romanos 13, ainda no capítulo 13, nos versículos 11 e 12. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos da armadura de luz. Prossigo trazendo mais evidências agora da lei de Cristo nos ensinos de Paulo. A lei de Cristo, que ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Será que nós podemos ver evidências dessa lei de Cristo nos escritos de Paulo? Olha só, por exemplo, quando Paulo fala ali em Gálatas, a partir do versículo 1 do capítulo 6, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. As palavras de Cristo registradas ali em Mateus 18:15, se seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se o ouvir, você ganhou seu irmão. Você está amando seu irmão, a você corrigir, a você aceitar essa situação com ele e viver ali em perfeita comunhão com ele. Palavras de Cristo registradas ali em Mateus durante o seu sermão no monte. Mas eu lhe digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Palavras de Cristo agora registradas em Lucas, capítulo 6, versículos 27 e 29. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não lhe peçam de tirar-lhe a túnica. E olha comigo agora as palavras de Paulo, ali em Romanos e 1 Coríntios, Romanos 12, 14, em primeiro lugar. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Seguindo no versículo 17, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Agora, palavras de Paulo na carta de 1 Coríntios 4, 12. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando somos perseguidos, suportamos. Certifiquem comigo se esse texto de Romanos 13, 8 a 10 também não está
em perfeita harmonia com os ditos de Cristo. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Outra mensagem de Cristo reforçada por Paulo é a de que devemos estar pronto, pois a qualquer momento, a qualquer instante, nós podemos ser surpreendidos com a volta de Jesus Cristo. Leiam comigo as palavras de Jesus, registradas ali em Lucas, no capítulo 28, versículos 28 e 36. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantam-se, ergam a cabeça, estejam prontos, pois que estará próxima a redenção de vocês. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer. Estar em pé, estar de pé diante do Filho do Homem. Olha as palavras de Paulo também na Epístola aos Romanos, versículos 11 e 12, também do capítulo 13 que nós lemos. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, ou seja, estarem prontos, acordados, prontos, preparados, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. E uma última ilustração que eu queria compartilhar com vocês, que Paulo pega emprestado também ali de Cristo, né? É a ilustração do ladrão, né? O Filho do Homem vindo como um ladrão em meia-noite. Leiam comigo as palavras de Cristo, relembre comigo as palavras de Cristo, ali registradas em Lucas 12, 39 e 40. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a hora que viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Leiam comigo agora as palavras de Paulo ali na carta aos Tessalonicenses. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. E aí, meus irmãos, será que Paulo realmente inventou o cristianismo? Será que ele inventou o Cristo que nós conhecemos? Será que nós seguimos um paulinismo ao invés de um cristianismo nos dias atuais? Espero, através desses slides, até em função do pouco tempo que nós temos aqui para decorrer sobre esses assuntos, apresentados até de forma superficial, peço perdão por isso, mas espero, através desses slides, ter mostrado que não, que na verdade Paulo, esse homem, esse servo, teve um encontro com Jesus Cristo já exaltado, né? Jesus Cristo Senhor, e esse encontro fez com que ele mudasse sua percepção, né, a respeito do próprio Jesus, vendo como Messias, não simplesmente um homem que viveu, morreu em função, como Marte ali, em função de algo que ele não conseguiu cumprir, mudou a respeito da lei, a respeito da salvação, a forma como nós obtemos essa salvação e como se dá esse processo de salvação, mudou a sua mente a respeito da igreja e mudou sua mente a respeito da abrangência desse evangelho, saindo de algo que era restrito somente aos judeus e espalhando por todo o mundo as cidades importantes da época, né? A forma como Deus, através do Espírito Santo, criou uma estratégia para levar, através desse servo, o Evangelho a diferentes cantos do mundo. E eu concluo essa aula aqui trazendo esse texto de Paulo escrevendo ali ao seu discípulo Timóteo, já no final da sua vida, nos seus últimos anos. Essa é a última carta que o apóstolo Paulo escreveu, que nós temos acesso, e que diz: quanto a mim, a minha vida foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Lutei o bom combate,
terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo do juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam sua vinda. E hoje, irmãos, 31% da população mundial, 2 bilhões de pessoas se declaram cristãos, confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e aguardam ansiosamente por esse prêmio, por essa herança tão bem descrita, tão bem documentada por esse servo do Senhor que foi o apóstolo Paulo. Deus utilizou de forma grandiosa para trazer esse evangelho para mim, para você. E hoje nós temos acesso a essa mensagem maravilhosa e temos essa esperança no nosso coração de que um dia nós iremos morar com esse Jesus Cristo, Senhor e Salvador, que nos livrou de qualquer condenação, que nos justificou, nos santificou e que se nós perseverarmos, nós encontraremos com Ele face a face um dia. Deus abençoe, um excelente domingo para todos aqueles que vão estar na igreja agora, às 11 horas, um excelente culto. Para os demais, nos vemos na programação da igreja no decorrer da semana. Deus abençoe e até lá.